vamos lá. Postula 2, funções. Agora a gente vai ver, então, função quadrática. Ok? Vamos relembrar alguns conceitos, que para muitos aí vai ser facinho, né? A função quadrática. Aqui a apostila, gente, isso aqui significa apostila que é muito usada. Então fica aqui umas manchinhas, às vezes, né? Mas, enfim, de vocês deve estar limpinha, que tá novinha, né? F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, aqui eu acho que não tem novidade, né? O gráfico da função quadrática, então todo mundo sabe que é uma parábola, com a concavidade para cima ou para baixo, nunca para o lado, nunca para o lado, né? Aí já deixa de ser função quadrática, né? A construção do gráfico é só a gente observar, olha só, atribuiu aqui valores para x, então x valendo -3, -2, -1, não é isso? Esses valores que foram atribuídos foram substituídos aqui na função, e aí achou o par dele. Então, quando x vale -3, o y vale 5. Pode ver que está aqui, ó, -3 e 5 é o primeiro par lá, esse aqui. Certo? -3 e aqui 5. Quando que a gente sabe que a concavidade da parábola está para cima ou para baixo? É só a gente olhar aqui embaixo, ó. O A. O A é o coeficiente do x ao quadrado. Então, quando o A é positivo, a parábola para cima. Quando o A é negativo, a parábola é para baixo, ok? Então, aqui, concavidade para cima, o A é positivo. Concavidade para baixo, o A é negativo. Menor que zero e maior que zero. Patrícia, concavidade é a voltinha. Concavidade é a boca. Quando eu falo Ah, concavidade, tá. eu falo o lado de dentro aqui, a boca, Ah, né? tá. É porque Então, eu aqui a sempre boca para faço essa cima. confusão. Entendi. Entendi. Não, é bom você falar, porque a gente, né, às vezes, né, então a concavidade é aqui, ó, é a boca, é o lado de dentro, tá? Então, concavidade para cima, concavidade para baixo. Aqui, eu vou até escrever concavidade para baixo. Que aí, se por acaso um dia, né, Enem, alguma coisa assim, tiver, vamos supor que tenha lá um exercício que não tenha desenho, né? E aqui, concavidade para cima. Então, concavidade é a boca dela, essa parte de dentro. Beleza? Isso aqui também é um quadro que faz a gente lembrar de alguns detalhes importantes. O zero da função quadrática, a gente sabe que a gente precisa usar ou a fórmula de soma e produto ou a fórmula de Bhaskara. Um dos dois a gente usa. A fórmula de Bhaskara, quando eu acho o valor do delta, eu já sei, só de olhar o delta, eu já sei se a minha parábola vai ter zero. Ou seja, o zero, pessoal, é o valor de x. Zero da função é o valor de x. Se aqui na primeira linha eu tenho que aqui A maior que zero. Vocês estão acompanhando aí pela apostila de vocês. A maior que zero, todas as concavidades voltadas para cima. Ok? Concavidade para cima. Porque o A é maior que zero.
Aqui no primeiro caso, a parábola, ela intersecta o eixo X em 2 pontos. Nesse caso, eu tenho 2 zeros, que é o x' e x duas linhas. E isso acontece quando o delta é positivo. No segundo caso, a parábola intersecta o eixo X em um ponto só. Isso vai acontecer quando o delta for igual a zero. E aqui, o gráfico, a parábola, não intersecta o eixo X. Então, eu não tenho zero da função. Isso acontece quando o delta é negativo. Ok? Vou colocar aqui delta positivo. E aqui eu vou colocar delta negativo. E a mesma situação das parábolas com concavidade para baixo, né? Olha aqui, dá a mesma coisa. Intersecta em 2 pontos, intersecta em um ponto só e não intersecta em ponto nenhum. Lembraram desses detalhes ou é como se estivesse vendo pela primeira vez? O que vocês acham? Como é que vocês estão assim, recebendo o conteúdo? Relembrando, Ai, que bom. Eu lembro de você falar do sorriso pra cima e triste, né? Com a gravidade pra baixo. Eu lembro E disso. é verdade. Tudo certo? Depois a gente vai ver aqui embaixo o vértice da parábola. Aí o vértice é exatamente esse ponto aqui, ó. Esse pontinho aonde a parábola muda o comportamento. E a parábola aqui, ó, nessa parte ela vem decrescendo, chega aqui, ela muda o comportamento, aí ela vai crescendo, vai subindo. Então aqui é exatamente onde há a mudança de comportamento. Então, esse ponto aqui é o vértice da parábola. Esse ponto, ele é definido por um par ordenado, que é o XV e o YV. XV e YV. Aqui com a concavidade para baixo, a mesma coisa. Tá vendo aqui? Eu tenho nesse ponto aqui a mudança de comportamento. Eu tenho aqui o par também, XV e YV. Onde é que define isso aí? Na página seguinte, página 4, vocês estão vendo aí as fórmulas do X vértice e do Y vértice. A fórmula para achar o X vértice é menos B sobre 2A. E a fórmula para achar o Y vértice é menos delta sobre 4A. Ou, né, por substituição, né? Vamos supor que você encontrou o XV. Encontrei ele. Aí o que que eu faço? Eu substituo esse valor no lugar do Y, perdão, no lugar de X. Às vezes fica mais fácil. Substitui o valor de XV encontrado na função, né? Substitui aqui nos lugares de X. E aí sim, você vai encontrar o valor do YV. Ok? Se você quiser só achar o XV, você pega esse valor, substitui na função e aí você encontra o YV.
Ô, Bem, Patrícia, eu lembro, eu não lembro direito, mas tem algo do tipo que quando o X, enco- a, a concavidade encosta na linha X, o B é tanto, algo do tipo? Eu lembro algo do tipo, só que eu não tô recordando tudo. bom, pode ser que você está falando do valor de C, pode ser Ah, é isso. verdade, O lembrei, valor é isso aí. de C é isso, o valor de C é esse valor aqui, ó. Esse é o valor de C, quando a parábola intersecta o eixo Y. Deve ser isso que você está se lembrando, né? Quando ele intersecta aqui, ó, o eixo Y é o C da tua função. É isso E mesmo. aí, a gente tem, é isso mesmo? Aqui ele está falando do conjunto imagem. O que que é o conjunto imagem? Conjunto imagem são todos os valores de Y. Por isso que o conjunto imagem aqui está colorido de verde. O Y vértice ele é muito importante para isso, principalmente, né? Porque aqui, ó, o vértice é justamente nesse caso aqui da parábola com a concavidade para cima, o Y vértice é o valor mais baixo, é o menor valor de Y. Porque a parábola não desce mais, né? Ela vem aqui, depois ela sobe de novo. Então, esse aqui, ó, Y vértice, é o menor valor de Y. E o resto, todos os valores de Y estão acima dele. Então, meu conjunto imagem seria isso aqui, ó, né? Conjunto imagem seria isso, né? E Y teria que ser maior que YV. Seria o valor mínimo? Exatamente. Chamado de Isso. valor mínimo. Aqui, o YV é chamado de valor mínimo. Por que mínimo? Porque é o menor valor de Y. E só vai ter valor Esse. mínimo quando for com a concavidade virada para cima? Ou as duas têm os dois? Exatamente. Ah, tá. Não, aqui é o contrário. Tá vendo? É justamente isso. Isso é interessante a gente comentar mesmo, Júlia. Aqui, ó, né, a concavidade está para baixo, intersectou aqui o eixo Y nesse ponto, então aqui é o valor de C. Aqui o meu Y vértice é o maior valor de Y, né? Ele é o maior valor de Y. Então, esse aqui, né, YV, nesse caso, é chamado de valor máximo. Valor máximo. E aí o conjunto imagem, né, é desse valor aqui de Y para baixo. Então, aqui meu conjunto imagem é menor e igual a YV, né? A imagem é tudo isso aqui, menor que YV.
Ok, gente, vocês querem comentar alguma coisa, pessoal? Bom, aí tem aqui algumas atividades já resolvidas, depois vocês dão uma olhadinha, né? Eu acho que esse 4 aqui é interessante. Os outros já são mais básicos, acho que não tem nada de muito diferente. Mas esse 4 resolvido aqui é interessante. Vamos dar uma olhadinha nele. A função quadrática, né, do exemplo anterior, obtém as coordenadas do vértice da parábola correspondente. Vou aumentar aqui um pouquinho. Quanto mais perto da câmera, acho que fica melhor. Apesar de que vocês... Eu não sei se todo mundo aí tem apostila, né? Era só estabilizar a câmera aqui. Não sei se a imagem para vocês está boa. A função quadrática do exemplo anterior está aí, né? Y é igual, vou escrever ela aqui embaixo. Y é igual a x ao quadrado mais 6x menos 7. Tanto faz se colocar y ou f de x, né? E aí ele pede para a gente escrever as coordenadas do vértice. Aqui, tá vendo que ele não está utilizando a fórmula que a gente acabou de comentar, menos b sobre 2a? Aqui ele está fazendo a média aritmética entre o zero da função. Então, x-vértice, ele fica no meio dos zeros da função. Ok? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui os zeros da função, x' e x duas linhas. O x-vértice fica no meio. Por isso, para achar o x-vértice, eu posso fazer média aritmética do zero da função. É mais uma forma, né, de você encontrar o x-vértice. Beleza? Os zeros da função, então, estão aqui. É uma outra maneira. Vamos anotar isso aqui, ó. Vamos voltar na página 4 e escrever isso aqui também, que é interessante, né? xv igual a x1 mais x2 sobre 2, né? Ou seja, média aritmética dos zeros da função. Porque dependendo da informação do exercício, vamos supor que você não tenha os valores de B e de A para usar a fórmula menos B sobre A. Né? Vamos supor que você tem o zero da função só, vamos supor que você tem o gráfico só, enfim, né? Depende muito do exercício, a gente tem que ter saídas diferentes. Zero da função é quando y é igual a zero. Isso. Vamos fazer as atividades de sala, então? Página 5. Primeiro exercício aí. Dada uma função real, da forma aí de função quadrática, sendo ABC números reais, com A diferente de zero, obtenha a abscissa do vértice da parábola correspondente. Aqui ele está pedindo para a gente deduzir a fórmula, né? Então, eu vou deduzir a fórmula aqui, ó. A fórmula da soma é menos B sobre A e o produto C sobre A, ok? Aqui eu estou utilizando as fórmulas soma e produto. Para achar o zero da função. Utilizando
esse esqueminha que a gente falou aqui no exercício 4, que o x-vértice está entre os zeros, então aqui o x-vértice ele é encontrado se a gente fizer a média aritmética, né, dos zeros da função. x1 mais x2 é a soma. Essa soma é menos b sobre a. Então, x1 mais x2 é a soma, foi substituído por menos b sobre a. É a fórmula da soma. Se dividido por 2, eu transformei aqui em 1/2, vezes 1/2. Né? Dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por 1/2. Já que eu estou trabalhando com fração, né? Aí eu fiz multiplicação de fração. E aí a gente chegou na fórmula do x-vértice, que foi passada menos b sobre 2a. Beleza? Número 2. A partir da abscissa do vértice da parábola, correspondente ao gráfico da função quadrática, obtenha a ordenada do vértice. Então, aqui também está pedindo para deduzir a fórmula do y-vértice aqui. Do jeito que ela foi encontrada. O xv encontrado em cima aqui, ó, menos b sobre a, né, ele é igual a menos b sobre a, ele foi substituído no lugar do x nessa função aqui, ó. Então, aqui tem a, né, que multiplica o x, que foi substituído por xv, que é menos b sobre 2a, b, que multiplica menos b sobre 2a, mais c. Aqui eu cortei um A de cima com o A de baixo, lembrando que o A de baixo é elevado ao quadrado. Então, eu cortei um de cima com um de baixo e ainda sobrou um de baixo. B ao quadrado, ele ficou positivo, né? Expoente par. 2 ao quadrado, 4. E o 1A que sobrou aqui, porque ele estava ao quadrado. Aqui multiplicou em linha reta, mais C. Depois aqui, tirei o MMC. Quatro A dividido por 4A dá 1. 4A dividido por 2A dá 2. 4A dividido por 1 dá 4A vezes C dá 4AC. Aqui são termos semelhantes, então fica menos B ao quadrado mais 4AC sobre 4A. Vocês estão vendo que B ao quadrado menos 4AC é o delta? Só que está com o sinal invertido. Por isso que troca o sinal aqui. Ó. Então, isso aqui é o delta com sinal invertido. Por isso que YV é menos delta sobre 4A. Tranquilo, pessoal? Posso mudar de página? Então, vamos lá para o exercício 3. Deixa eu virar aqui. Em relação à função quadrática definida por f de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 6x menos 1, obtenha as coordenadas do vértice e o conjunto da imagem. Então, agora aqui eu vou utilizar a fórmula, né? Do xv
utiliza a fórmula menos b sobre 2a. Aí substitui o b por 6. Substitui o a por menos 2. Aí fica positivo, né? Ok? Para achar o YV, eu tenho duas opções. Ou eu uso a fórmula, ou eu substituo esse valor aqui no X. Foi assim que eu fiz. Então, vocês têm a escolha aí. Pode usar a fórmula ou pode fazer substituição. Eu coloquei 3 meios no lugar do X. Então, ficou 3 meios ao quadrado, ficou 9 quartos. Mais 6 vezes 3 meios. Simplifiquei 2 e 4. Então, ficou menos 9 sobre 2. 18 sobre 2. E o 1 eu transformei em 2 sobre 2, que aí não precisa tirar MMC. Eu só conservo o denominador, que é 2, né? E faço aí a conta com o numerador. 18 menos 11. Ô, Patrícia, o colchete ali da imagem, ele é aberto para a esquerda? Tem alguma coisa assim? Ah, então. No caso da imagem, o que a gente olha? O A negativo com cavidade voltada para baixo. Então, aqui, né, se a gente responder utilizando intervalo, a imagem ela começa no menos infinito, porque começa lá embaixo, né? A imagem começa no menos infinito. Toda vez que eu uso o infinito, o intervalo fica, o colchete fica virado para fora. E aí vai até 7 meios, né? Que aqui é o valor que a gente encontrou, né? Do YV. Ele faz parte da imagem, então o colchete fica virado para dentro. Podia responder assim, imagem Y pertence aos reais, tal que Y, né, são todos os valores menores ou iguais a 7 meios. Então, são duas formas de responder, com intervalo ou com colchete. Então, aqui ficou virado para fora, porque infinito eu sempre viro para fora. Tanto faz se eu usar infinito negativo quanto infinito positivo. A gente sabe que a concavidade é virada para baixo porque o YV é positivo e existe o X? Ou não tem nada a ver? A concavidade é para baixo porque o meu A é menos 2. Tá Ah, vendo o A entendi. aqui? Aham. Ele é menos 2, né? A negativo, concavidade para baixo. Ok? Podemos fazer o 4?
Uma parede de tijolos será usada como um dos lados de um curral retangular. Então, essa parede, isso aqui é a parede, né, o desenho que eu fiz, a parede vai ser utilizada como um dos lados de um curral retangular. Para os outros lados, iremos usar 400 metros de tela de arame, de modo a produzir uma área máxima. Determine as medidas do curral e a área máxima que ele pode ter. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? O desenho aqui, né? Essa aqui já é a parede. Então, aqui, ó, são os 400 metros de tela. Então, como ela é retangular, as medidas de A são iguais, né? Que aqui, base. E aqui a altura eu chamei de B. E aí, lembrando, né? E aqui ele está falando de área. Então, a área é A vezes B, ok? A área desse retângulo é A vezes B, ele quer a área máxima. Então, lembrando que a área, aqui o Y, é igual a A vezes B. Então, o Y, ele está em função dos lados, AB. Só para lembrar, 2 vezes o valor de A mais B igual a 400, ok? Porque esses 400 metros de tela serão distribuídos aqui, ó. Então, 2A mais B igual a 400. Isolei esse B, 400 menos 2A. Isolei o B aqui, ó. Esse B isolado foi substituído aqui, ó, na função área. Então, 400 menos 2A, eu substituí aqui no lugar do B. E agora eu tenho a área em função somente do A. Certo? E aí, multipliquei. A vezes 400, 400A. A vezes menos 2A, menos 2A ao quadrado. E aí, pessoal, a gente vai ter aqui uma área máxima dessa função aqui, né? Tá vendo? Essa função aqui, eu peguei ela aqui, é que aqui eu já montei embaixo, por isso que tá confuso. Você vai vir para cá, achar o YV dela. Acha o YV dela. YV não é menos delta sobre 4 vezes A? Acho o delta aqui. Delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A, que é menos 2,
vezes C, que é zero. Acha o delta aí, olha quanto que dá. Acha o delta dessa função aqui, ó. Aqui vai zerar, porque eu multipliquei por zero, né? Então, aqui não vai dar 600. Seiscentos, não, tem mais zero aqui, peraí. 160 mil, desculpa. Coloquei 2 zeros, só tinha mais 2, né? Delta é igual a 160 mil. Então, vem para a fórmula do YV. Por que vir para a fórmula do YV? Aqui, ó, vou fazer até um desenho maior. Aqui, vocês percebam que o meu X, no caso aqui, é o A, e que o meu Y, desde o início, é a minha área. O Y representa a área. E quando é que a minha área fica maior possível? Aqui em cima. A minha área fica maior possível quando eu tenho YV. Tá vendo aqui no desenho? Lembra que o Y representa a área? A área é igual a A vezes B? Então, eu vou ter a minha área máxima aqui, ó, quando eu tenho o YV. Eu deixei a minha função, né? A área em função apenas do lado A. Precisei achar o X delta representa o para que, ô Patrícia? utilizar a fórmula do YV. Oi? O que o X Entendi. representa? O X, aqui no caso, o A é o lado. Né? O X, nesse caso aqui, está representado pela letra A, que é o lado aqui do meu curral. Certo, gente? Por que eu estou usando o YV? Porque YV representa a área máxima, né? O Y é a área. Então, YV é a área máxima, porque é o ponto mais alto. É o maior Y que eu tenho. Então, menos delta sobre 4A. Deu 20 mil. Muito bem. Achei aqui. Mas ele quer saber, né? As medidas do curral para que eu tenha uma área máxima. Bom, como eu já achei que a área maior que eu consigo achar é 20 mil, eu vou substituir esse 20 mil no lugar do Y, aqui na função. Vou jogar 20 mil aqui. Mandar esse 20 mil para o segundo membro. E eu já fiz isso aqui e já simplifiquei por 2 a minha função, tá? Então, substitui isso aqui no lugar do Y, porque é a área que você tem. Já simplifica a tua função aí por 2. Aí você vai conseguir resolver. Aí você vai achar o valor de A. Que aí eu fiz aqui por soma e produto. Pode fazer por delta se preferir, você vai achar o valor de A. E em seguida você acha o valor de B. Eu não posso achar o x-vértice? Pode também. Pode também. Ah, tá. Também vai Porque dar aí certo. é mais fácil, no caso, né? Fica mais simples mesmo, pode sim.
Alguma dúvida, pessoal? Achou aqui o que o A, então, é 100. Você vai voltar aqui, ó, e substituir o A por 100 para achar o B. B igual a 400 menos 2A, né? Então, B igual a 400 menos 2 é 100. B vai dar 200. Então, essas são as medidas do curral. A tem que ser 100 e B tem que ser 200. Algum comentário aí, pessoal?